Bom, no último vídeo a gente viu que uma distribuição Linux é um conjunto de kernel space e user space. Nesse vídeo a gente vai ver por que essa definição tem que ser clara para a gente entender alguns fatos sobre Docker Containers Linux. Opa pessoal, Matheus Castelo aqui, e o primeiro fato sobre Docker Containers é um Docker Container Linux não é um SO. Um SO, um sistema operacional, uma distribuição Linux, como a gente viu, é um conjunto de kernel space e user space. E essa divisão entre os spaces, tem que ser muito clara para a gente entender como é que o Docker funciona. Como é que o Docker monta os containers. Por exemplo, se a gente for lá no runtime do Docker agora e fazer o seguinte, docker run, vou remover o container no final e vou pedir para ele executar aqui o Debian. O que ele vai fazer para mim aqui? Ele vai baixar uma imagem que tem o rootfs, que é a base, os diretórios, os arquivos que a gente precisa, que a gente viu no último vídeo, para rodar o user space. Nessa imagem que o Docker baixa aqui, não tem kernel, não vem kernel nessa imagem. Por quê? Porque o Docker ele monta os seus containers e utiliza o mesmo kernel. Esse kernel é compartilhado entre todos os Dockers containers. Olha só, se a gente for aqui no boot dele, não tem nada, não tem kernel. Se a gente der uma olhada aqui na versão do kernel que a gente está rodando nesse user space aqui, olha só, ele vai entregar para a gente que é o Linux version 5.2. Que, pasmem, se eu sair aqui do container e perguntar qual que é o kernel que eu estou rodando da minha máquina, é o mesmo kernel. Bom, no último vídeo a gente viu, a gente botou aí dois sistemas operacionais, duas distros Linux, utilizando o mesmo kernel. Porque a gente viu que tem essa diferença entre user space, o root file system, que tem os programas utilitários e tudo mais do user space, e nós temos o kernel space, que é o kernel, os processos do kernel que rodam isolados em modo privilegiado, que montam o user space. Só que lá o que a gente teve que fazer? A gente teve que falar para o kernel, certo? A gente teve que passar uma variável para o kernel, falando para o kernel, olha kernel, eu não quero agora que você utilize o root file system da partição 2, eu quero que você utilize o root file system da partição 3 para ser base do user space. No caso do Docker, ele utiliza meio que essas definições do que é kernel space e do que é user space para montar vários user spaces, de forma que um fique isolado do outro. Ele utiliza as funcionalidades do kernel Linux, que são chamadas de cgroups e namespace. Os cgroups é o cara que define os recursos que você vai dar para o container, e o namespace, como o nome já diz, ele dá um namespace isolado para os processos, certo? Para aquele user space que você está rodando. Então o Docker é uma ferramenta, na verdade, que utiliza essas funcionalidades do kernel para montar vários user spaces com namespaces diferentes, isolados um do outro, certo? E aí você tem essa sensação de estar rodando várias distribuições Linux. Só que essas distribuições Linux, esses user spaces isolados, estão rodando no mesmo kernel, no mesmo hardware, não tem essa diferença. O outro fato sobre Docker Containers é que Docker Containers não são virtualizações. E isso fica muito claro depois que a gente viu como é que o Docker utiliza as ferramentas do kernel, os cgroups e os namespaces para rodar vários user spaces. Como você está vendo aqui na tela, no caso de um Docker Container, a gente tem os namespaces, as distribuições Linux em user spaces isolados, rodando em cima do Docker Daemon, esse Docker Daemon que gerencia esses caras, certo? E ele está rodando no user space base, utilizando um kernel só, que é compartilhado entre todos esses user spaces. E por sua vez, o kernel está gerenciando o nosso hardware físico aqui. No caso de uma máquina virtual, a gente tem que virtualizar todo esse stack. O kernel vai ser virtualizado. Geralmente a gente tem peças de hardware que também a gente vai virtualizar. Por exemplo, network a gente vai ter que virtualizar. Disco a gente vai virtualizar também.
E aí, em cima desse kernel virtualizado, desse hardware virtualizado, a gente vai rodar também o user space virtualizado. Então aqui já fica bem claro por que rodar um container é bem mais leve do que rodar uma máquina virtual, né? Eu não preciso virtualizar todo esse stack, eu só estou rodando ali um user space e um namespace isolado, utilizando os recursos que eu já tenho rodando na minha máquina, do kernel e do hardware. E no caso da máquina virtual, eu tenho que virtualizar mesmo tudo. Agora, um detalhe interessante sobre containers e virtualização é um probleminha, nem tudo são flores, né? Como eu disse, os user spaces aqui, os namespaces, né, as distribuições que estão isoladas aqui em cima, eles estão utilizando o mesmo kernel Linux, certo? No caso da VM, cada máquina virtual vai ter o seu próprio kernel virtualizado. Agora pense bem, se você está num container, tá certo? E esse container está utilizando uma funcionalidade do kernel e esse container gera um kernel panic. Errou-se, todos os containers estão utilizando aquele kernel. Se acontecer um kernel panic com esse kernel, todos os outros containers vão cair, todo o sistema vai cair. No caso de uma máquina virtual, não. Se você tiver várias virtualizações ali rodando, cada um vai ter o seu próprio kernel. Então, se uma dessas máquinas virtuais causar um kernel panic, só essa máquina virtual que causou o kernel panic que vai cair. Então, isso é muito interessante sobre os cuidados que você tem que ter ao utilizar funcionalidades diretas do kernel em um container. Também desse isolamento máximo que a gente tem numa máquina virtual. Então é importante você ver que nem todos os problemas vão ser resolvidos por um Docker Container. Dependendo aí do seu problema, seja lá qual for o seu problema, às vezes é mais vantajoso utilizar uma máquina virtual. Então o Docker é uma ferramenta muito bacana, né, que te dá essa possibilidade de você poder rodar vários user spaces isolados, né? Então, por exemplo, você quer testar uma ferramenta que precisa de versões ou foi desenvolvida para uma certa versão do Ubuntu, você pode baixar só o user space, né? Só o root file system daquele Ubuntu com as versões daquele Ubuntu e rodar ele em user space, no namespace isolado, com a ajuda do Docker. Isso facilita demais a vida. E o custo computacional disso é muito baixo, porque a gente não está tendo que virtualizar nada. A gente só está isolando processos, a gente só está isolando ali um root file system. É uma sacada muito bacana da utilização dessas funcionalidades do kernel, dos cgroups e do namespaces. Bom pessoal, esses foram os fatos sobre Docker Containers Linux. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês estão gostando, deixa aí na descrição, né, o que vocês estão gostando. Se vocês querem saber mais sobre Docker Containers, eu vou preparar mais conteúdo aí sobre Docker Containers para sistemas embarcados, tá certo? Mas é sempre bom a gente saber aí essa base, né, sobre Docker Containers, né, como é que funciona essa tecnologia que a gente está utilizando. Gostou? Deixa o seu like, não gostou? Deixa o seu dislike, deixa comentário aí também por que você não gostou. Clica no sininho para receber os próximos vídeos. No próximo vídeo que eu estou editando aqui tá bem bacana, é sobre Android com Raspberry Pi. Também nessa onda aí de kernel space e user space, tá certo? Então não perde, clica aí no sininho para receber notificações do próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.